Boa tarde, boa tarde. Bem-vindo todos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Daqui a alguns minutinhos nós já iniciamos. Felipe Silva, quando chegar, me dá um oi, para que eu possa te adicionar aqui também. Entrei um pouquinho antes, 5 minutinhos para testar. Primeira vez que eu estou fazendo uma live assim ao vivo. Então já entrei um pouquinho antes para a gente saber como é que ia ficar. Fala, Henrique. Brunão, boa tarde. Guardando também o Felipe Silva entrar, para também já adicioná-lo. Aí já muitos atletas entrando, Carol, Matheus, Henrique, Instagram de Lima, dos jogos do Parapan de Lima, muito legal. Esperar o pessoal ir se juntando. Fala, Ruitinho. Vitinho. Vou tentar fazer o que eu vejo com vocês aí. Vou tentar levar numa boa aí, fazer um bate-papo legal. Oi, Bruno, pessoal chegando, bem-vindos. Obrigado aí a todos que estão entrando. Vai ser um canal legal para a gente trocar bastante informação, bater papo, abrir um elo de comunicação aí com todos, aproveitar esse momento que nós estamos aí. Fala, Juan, Roberto de Cunto, bem-vindo. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos em casa aí para estudar, para discutir, para conversar, trocar ideias. E essas apresentações que vão ocorrer aqui nas próximas semanas, nós fizemos isso já com os atletas do centro de referência lá aqui em São Paulo. Teve um ano que nós fizemos apresentações diárias com os profissionais de todas as áreas. E isso, agora com esse momento da quarentena, nós resolvemos abrir mais aí para que outros atletas, para que outros profissionais, para quem gosta de natação, também possa participar. Su, legal. Tudo bem, Su? Bia, Débora? Saudade de vocês. Agora esse momento aí a gente fica meio sem contato, né, com os atletas. Então já está dando saudade já de voltar à rotina, de voltar aos treinos. Elô, oi Elô. Vamos aqui. Eu acho que o Felipe chegou. Débora, Mari. Olha o Felipe aí. Fala, Felipão. Fala, pessoal. Tudo bem aí? Boa tarde para todo mundo. Conseguiu arrumar um espaço aí tranquilo? Eu coloquei o Lucas preso num quarto lá, ele tá amarrado, coitadinho. Não, mas dá. O pessoal tá chegando, Felipe tem um filho novinho que tá tocando terror aí, trancado em casa esses dias. Tá terrível. Mas vai dar tudo certo. Felipão, você viu? O pessoal tá chegando aí. Vamos começar para a gente também não deixar muito longa, ser uma coisa mais rápida, também para que, como nós vamos ter várias lives aí durante o mês, para que o pessoal também não canse muito e guarde aí bastante coisa para as próximas lives. Então, só vamos nos apresentar rapidinho para todos aí. Eu sou o Leonardo Tomazello, sou o técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação, também trabalho como treinador no centro de referência e
desde 2018, estou coordenando a modalidade de natação dentro do Comitê Paralímpico. E o Felipe é técnico que também trabalha diretamente comigo nos grupos do centro de referência, né? Nós dois e o Fabiano, e está desde o comecinho do centro, desde 2014, e ele está à frente do grupo, principalmente dos nadadores de medley e fundo. Fundo, no nosso caso, 400, né? Um fundo, meio fundo. E aí hoje a gente vai trocar uma ideia primeiro sobre os jogos, né? Sobre o adiamento dos jogos, a nova situação que a gente está se encontrando. Eu vou começar rapidamente falando sobre um programa que o CPB está fazendo bem legal com os atletas da seleção. E no final a gente abre para responder algumas perguntas que foram enviadas para nós aí através do Instagram, do WhatsApp, o pessoal que tem contato também já mandou diretamente. Então, vamos trocando ideia aqui, Felipão, eu e você, e aí também se você vê alguma interação aí do pessoal, e a gente vai interagindo aí, batendo um papo. Isso aí, maravilha. Fala, Caião, Felipe Raimundo. Bom, para começar, eu vou falar só rapidamente um programa bem legal que o comitê está colocou em prática agora a partir desse mês, começamos ontem, né? Que é um programa de acompanhamento técnico dos atletas durante esse período de quarentena. Então, qual que é o objetivo, né? Primeiro é dar um suporte para o atleta. A gente sabe que o atleta normalmente é muito ativo, né? Passa o dia todo com atividades, ele está treinando, ele está em alguma atividade complementar, ele está sempre com uma rotina muito intensa e de repente se vê preso, né, em casa, assim, sem poder sair, sem poder treinar na água. Então, para auxiliá-los, o CPB disponibilizou a equipe técnica toda para dar um suporte para o atleta. Então ele tem ali serviços do preparador físico, que passa um treino lógico adaptado para fazer em casa, o fisioterapeutas que fazem uma rotina de prevenção, de fortalecimento, o nutricionista, que auxilia na dieta, num período que está bem restrito de exercícios, né? Então, para também controlar a alimentação. E os psicólogos também nesse apoio, nesse trabalho, nesse treinamento mental, nessa ajuda psicológica também dos atletas nesse período. Então, os programas são enviados e a cada dia um profissional da equipe técnica entra em contato com esses atletas para fazer ajustes, para ver, ajustar o treino ao que ele tem em casa, ver a demanda maior de cada um, ter um contato mais próximo também, manter o pessoal em contato para não ficar totalmente isolado, né? Bater um papo, fazer alguma coisa diferente. Então, está sendo bem legal, começamos recentemente e vamos começar aí a trocar ideias e eu acredito que vai ser um trabalho bem interessante. E um desses ramos desse programa são as lives. Então, como eu disse aqui, logo quando eu abri a transmissão, é uma atividade que nós gostamos muito de fazer. É a primeira vez que a gente faz aberto, na internet, aberto, mas com os atletas a gente costuma fazer com uma certa frequência, para que o atleta entenda o trabalho que é feito, o porquê que as coisas são feitas, e que ele participe assim mais ativamente do programa. Que ele tenha mais opinião, que ele entenda por que ele tem que responder os questionários, por que o treino é dessa forma, por que a nutrição, o trabalho é dessa forma, por que é importante o trabalho preventivo. Então, todo esse trabalho, toda essa atividade da comissão técnica será exposta nas lives aqui. Então, esse também uma ramificação aí desse programa de acompanhamento técnico do CPB durante a quarentena. Felipe, quer colocar alguma coisa sobre o projeto agora? Realmente é o que você falou, né? É uma ação do comitê aí que foi encabeçada por você, né? De disponibilizar toda a equipe técnica, todo mundo aí para dar um suporte para os atletas. A gente nunca passou por isso antes, né? É uma coisa totalmente fora do nosso controle. Se você for pegar aí,
se infelizmente continuar desse jeito, o atleta vai ficar um mês e pouquinho, sem estar treinando, sem estar em contato com a água. Então, realmente é uma coisa nova. E esse suporte que a gente está conseguindo dar, né? Tanto nós técnicos, nutricionistas, isso aí vai acabar não deixando os atletas desamparados, né? Eles saber que a gente está ali junto com eles, mesmo nessa fase que é difícil, mas a gente vai estar lá junto com eles para dar o suporte para quando a gente voltar com 100% e voltar bem, e isso aí tudo vai passar e a gente vai longe. É isso aí. Bom, eu procurei dividir, junto com o Felipe, as perguntas que nós recebemos em tópicos, né, para tentar responder a todos que enviaram as perguntas e também não ser uma coisa, tentar ser uma coisa mais objetiva para não ser tão prolongada. Então, o primeiro, que acho que é o principal aí nosso, na parte técnica de falar agora, é sobre os jogos, né? Sobre esse fato que é inédito para nós. Lembrando que algo parecido aconteceu em 2017, quando nós estávamos literalmente embarcando para o México para a disputa do Campeonato Mundial e teve um terremoto na Cidade do México. Nós tínhamos 2 integrantes da comissão técnica já lá preparando a nossa chegada, então eles passaram por todo o estresse do terremoto mesmo, das consequências que isso gerou. E felizmente a maioria do grupo não chegou a embarcar, na hora do embarque foi cancelado. E o Mundial foi colocado meses depois, né? Então pegou também o polimento ali, a parte do descanso para a competição. E aí a competição foi transferida para 2 ou 3 meses depois. Isso foi ruim na época, né, Felipe? Porque a gente ficou meio com um programa totalmente comprometido, né? Então, aí alguns países não foram, foi uma situação um pouco complicada, assim. Então, prejudicou até o desempenho no campeonato, enfim. E agora uma situação diferente, né? Os jogos cancelados, mas já com uma data pré-determinada e uma data com tempo de trabalho bom, né? Que nós vamos conseguir aí chegar com todos os atletas no 100% lá em Tóquio ano que vem, né? Eu também acho. Realmente, como você falou do Mundial, foi uma coisa em cima da hora. A gente estava colocando as malas, né, para ir para o aeroporto dentro do caminhão e veio a notícia, foi complicado. Então as coisas foram muito, muito rápidas, né? Aconteceu aquilo, 2, 3 meses depois foi o Mundial. No caso dos jogos é diferente, né? Infelizmente por esse motivo, mas o tempo que a gente vai ter vai ser muito maior, né? Então eu acho que cabe a gente que esse tempo que a gente vai ter, infelizmente aí parado, para a gente refletir muitas coisas, né? Nós também, comissão, quanto os atletas, ver o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Eu acho que esse momento dá para a gente refletir muitas coisas e, com certeza, quando voltar, a gente voltar bem melhor, com uma cabeça bem melhor, com um pensamento diferente, com uma atitude diferente, que eu tenho certeza que com a gente já tendo essa data já dos jogos, a gente não vai ficar tão perdido, então dá para trabalhar bem e trabalhar 100% aí para o melhor resultado nosso. E muitas perguntas vieram exatamente sobre agora. E agora? E o calendário? E os critérios? E o que vai ser feito e tal? E nós estamos ainda sem muitas certezas. A certeza que nós temos é que os jogos foram remarcados para agosto de 2021. Agora, as decisões, eu acredito que precisam vir de cima para baixo, né? Primeiro, 2021 é um ano de Mundial. Será que vai ter Mundial? Vai ser no primeiro semestre? Vai ser depois dos jogos? Não vai ter? As competições internacionais, as etapas do World Series, o Campeonato Europeu, será que eles vão acontecer? Não vão? Quais serão nossas chances de classificação funcional, né? Não qualificação para o jogo, mas classificação funcional. Então nós temos ainda um cenário de muitas incertezas.
que, ao meu ver, assim, vai depender muito também de quando que essa pandemia vai terminar ou vai diminuir, vai ser controlada. Quando que nós vamos poder voltar a treinar, quando que o CT vai voltar a funcionar, porque nós temos ainda o calendário nacional travado, né? A Regional São Paulo do Circuito Caixa ainda não aconteceu, a primeira fase nacional também já foi cancelada. Então isso tudo vai demorar um tempo para acontecer. O importante é que nós nos preparemos muito bem nesse período que nós estamos em casa, sem piscina, para que quando voltar, seja a semana que vem, daqui 2, 3 semanas, um mês, a gente volte na melhor forma possível, né? Então isso também tem a ver com o programa de acompanhamento técnico. E aí, Felipe, também pontuar assim, quais os pontos positivos e negativos que você achou aí desse adiamento dos jogos, o que você, como técnico, como responsável pelo programa, pensa sobre isso? Eu fiquei, quando você estava falando, primeiro importante, né, você explicar esse outro lado, né, porque o atleta muitas vezes, com a razão, lógico, quer saber quando é que vai ser a seletiva, quando é que vai ser. Então, você colocou tudo, é muita coisa envolvida, né? Não é simplesmente, vai ser em agosto, vai ser. Então, assim, muita coisa que envolve para a gente poder colocar isso para os atletas, para as pessoas, né? Então é bem legal essa live para a gente colocar a dificuldade que é em meio a essa pandemia, tudo que está acontecendo, tudo infelizmente em cima da hora. Então, assim, hoje está aberto uma coisa, amanhã está tudo fechado, hoje vai funcionar, amanhã não pode funcionar mais. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouquinho de entender um pouquinho que não está sendo muito fácil, né? Pontos positivos, eu fiquei pensando aqui, é difícil colocar pontos positivos, assim, né? Ou negativos de não ter os jogos esse ano. Negativos, né? É complicado, a gente teve que cancelar uns jogos, porque é uma doença que tá afetando o mundo inteiro, pessoas estão morrendo, estão perdendo familiares, é difícil você colocar um ponto assim, negativo ou positivo, né? O que eu posso colocar, assim, eu acho que a gente tem que tirar alguma coisa boa, se é possível isso. Eu acho que, como eu falei lá no comecinho, o importante também nisso é a gente usar esse momento que a gente vai estar em casa, que parou as competições, parou os treinamentos, e dar uma refletida no que a gente fez, né? Como foi a nossa temporada, o que a gente pode melhorar, o que a gente errou. Então, assim, eu acho que o adiamento dos jogos... Nesse sentido, eu acho que vai ser bom para os atletas, né? Para a gente amadurecer um pouquinho mais, ver o que a gente pode melhorar, ver o que a gente errou. São detalhes, gente. A gente fez uma preparação aqui, acho que o Léo vai falar mais para frente. Muitos dos atletas aqui não teve Natal e Ano Novo, ficaram treinando direto. Então, assim, então a gente tem que pegar isso, tudo que aconteceu, parar, refletir e esse ano que a gente vai ter aí, fazer 120%, com certeza. E der uma oportunidade para a gente ter esse um ano a mais de fazer esse 120%. Acho que é isso que é o legal. Eu acredito muito que a decisão de adiar foi a melhor possível. Não tinha como, de jeito nenhum, pela incerteza que estava gerando. É difícil você chegar para um atleta que está se preparando, como o Felipe falou, há um ano atrás, 2 anos atrás se preparando, não teve férias, passou dezembro, janeiro treinando, chegar agora e falar, talvez não vá ter os jogos, para de treinar, fica em casa. É muito difícil. Então a decisão foi acertada depois de uma pressão grande de atletas, de técnicos, de confederações, de comitês. Então eu acredito que foi perfeita a decisão. E agora, né, nós vamos ter mais tempo para se preparar, isso é bom. Eu acho que é um ponto positivo. Quem talvez não estava tão bem, ou estava talvez com alguma lesão ou com algum problema dessa natureza, vai ter tempo para se preparar melhor. Aqueles que já estavam muito bem, que vinham bem desde o ano passado, um Parapan mundial, vinham melhorando, ter um tempo também para recolocar as metas, pensar de novo nas metas curtas, nas metas de médio prazo,
na seletiva e criar de novo, né, voltar essa energia, esse espírito de Jogos Paralímpicos. Mas no cenário que nós estávamos, é a decisão mais correta e agora é ter tempo para amadurecer isso, para se preparar melhor, né, e com certeza chegar com uma equipe mais forte lá no ano que vem. Com certeza, com certeza. E aí, ainda em cima disso, né, que nós temos esses temas sobre classificação, sobre tudo isso, as expectativas, enfim, tudo que a gente vai fazer. Um outro ponto importante para levantar aqui, que é também um ponto positivo do adiamento dos Jogos, é a questão das classificações, né, na natação paralímpica, para quem está acompanhando e às vezes não está tão por dentro da natação paralímpica. Os atletas precisam passar por uma classificação funcional, primeiro no Brasil e depois internacional. E o nosso slot, nossas vagas de classificação estavam muito pequenas para muitos atletas que estão surgindo, muita gente que precisa classificar. Então, podemos ter uma abertura maior, mais slots de classificação, ter mais atletas classificados, mais atletas prontos para nadar os jogos, né, na parte de classificação. Então também isso eu acho que é um ponto bem legal. Isso aí. E aí, Felipe, acho que vamos para a parte de treinamento, né? Vamos falar sobre treino, mais a parte específica. Algumas coisas que chegaram aqui. E aí eu vou abrir te perguntando, depois eu vou também colocando algumas coisas. Primeiro, assim, que acho que é uma pergunta que veio muito, como que você pensa o seu programa de treino? E aí você pode também aproveitar e falar assim, com a parada, o que você acha que vai mudar, se você vai ter que voltar, de onde você vai voltar, para onde você vai, dar uma colocação assim, mais sobre o seu programa, mais específico. Legal. Bom, primeiro, como o Léo falou no começo da apresentação, não sei se todo mundo estava aí, eu sou responsável lá no comitê, no centro de treinamento lá de referência pelo pessoal de medley e o fundo, né, que é os 400 metros ali para a gente. Então, o meu trabalho, ele é considerado um pouco mais de volume, né? Ele tem um pouco mais de volume. Eu gosto muito do trabalho aeróbio, gosto bastante. Então, ele é muito embasado também no trabalho aeróbio. E em relação a essa parada aí que a gente está, o que a gente vai fazer quando voltar, é aquilo que eu conversei logo no começo, né? A gente não sabe ainda quando volta. Então, tudo depende. A gente não sabe quanto tempo o atleta vai ficar parado. Se é 20 dias, se vai ser um mês e meio. Eu acho que posso estar errado. Acho que a gente, por exemplo, o Léo pode me corrigir. Eu acho que a gente nunca deu mais que 25 dias, 20 dias de férias para os atletas. É muito raro. Então, assim, se você pensar em 45, 40 dias de inatividade, por mais que eles tentem se manter ativo, isso é bom, isso é muito bom. Manter o corpo ativo, independente de ter piscina ou não, você usar o que tem em casa, e a gente está buscando isso. Isso ajuda, mas vai ser um desafio grande para todos, eu acho. Para a gente da comissão e até para os atletas mesmo. Se conhecer depois de 35, 40 dias, no pior das hipóteses, que acredito eu, se conhecer como é voltar a nadar, como é que... sentir de novo o treinamento por esse período tão longo parado, né? E aí, outro ponto positivo é esse adiamento de jogos. A gente tem um bom tempo, então dá para a gente começar as coisas com muita calma, dá para a gente ver muito o que está acontecendo, e ver no dia a dia dos atletas, pensar muito bem no que está acontecendo com eles, e dá para ir bem pouquinho em pouquinho, porque a gente vai ter tempo e a gente vai ter que se ajustar bastante nessa situação que aconteceu, né? E nós temos uma vantagem muito grande, né, de ter nosso treinamento todo monitorado, né? Nós temos para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer, todo o treinamento ele é todo monitorado em todas as áreas. E aquelas principais
avaliações que nós consideramos fundamentais para o desempenho, elas são muito importantes, porque a gente sempre sabe onde o atleta está, o ponto que ele está e onde ele precisa chegar. Esse é um trabalho fantástico, liderado pelo Augusto, que é o nosso cientista do esporte, nosso biomecânico que trabalha conosco. Então, você sabe, quando o atleta dá um resultado muito bom, você sabe exatamente como que ele está ali, né? Na questão física, na questão de força, na questão de peso, de medidas, né, corporais, antropométricas. Você tem um caminho ali de onde ele está para onde ele precisa chegar, né? Então, isso vai nos ajudar muito, com certeza, na volta, independente de quando for essa volta, para a gente saber, assim que eles voltarem, como que eles estão e onde eles precisam chegar, né? Então, o Augusto, inclusive, antes dessa parada, me apresentou lá os dados. Nós temos os dados desde 2016, todas as avaliações, a metragem, o tipo de treino, o trabalho que foi feito. Então, isso vai ser um fator importantíssimo para a gente saber como que o atleta vai voltar e o que ele precisa fazer para chegar no seu melhor, né? No melhor que ele já teve, quando deu um excelente resultado. E aí, mais uma vez, a importância do programa, né, de acompanhamento, para que o atleta volte da melhor forma possível. Não vai voltar, claro, condicionado e muito bem treinado, mas ele pode voltar mais magro, ele pode já voltar fortalecido, talvez aí com esse descanso forçado, com uma dorzinha que ele estava sentindo, parar de sentir. Então, eu acho que vai ser importante, e esse monitoramento do treino para nós vai ser fundamental nesse mundo meio de incertezas que a gente está, né, de quando volta, quando vai ser. Então, vai ser muito importante, com certeza. E nós lá trabalhamos muito dessa forma, né, de talvez não seguir um modelo de treinamento pré-definido. É um modelo clássico, é um modelo de blocos. A gente trabalha, a gente pega as capacidades físicas que nós consideramos importantes e desenvolvemos ela durante o tempo que a gente tem para desenvolver. Então, tem características de um modelo, tem características de outro, mas principalmente a gente faz, avalia, discute, se precisar a gente ajusta, vai mudando, e o trabalho todo interligado da comissão técnica, né, que é importante, e que quem tiver interesse, quem tiver curiosidade e quiser conhecer, vai poder ter essa oportunidade nas lives aí durante o mês, tratando de cada tema separado. Isso aí que você falou é verdade mesmo, porque a gente tem um privilégio, né, nós lá do Centro de Referência, nós temos o privilégio de ter uma equipe multidisciplinar muito boa, né, e muito presente a todo momento. Então, nós profissionais e os atletas, eles estão muito bem municiados de informações. Então, ele sabe o peso que ele tem que ter, ele sabe as medidas que ele tem que ter, ele sabe o que ele tem que comer quando ele está num treinamento de base, ele sabe o que tem que comer quando está no treinamento de força, ele sabe o que tem que comer quando está de férias. Então, se ele está tem uma dor, alguma lesão, ele tem um contato direto com o fisioterapeuta. Então, assim, nós somos privilegiados por ter tudo isso, né? Então, uma das coisas que pode nos ajudar bastante, tenho certeza que vai ajudar bastante nessa volta depois dessa parada aí, com certeza é isso que vai ajudar bastante a gente. Eles terem essas informações que a gente passa direto para eles e com certeza eles voltarem, eles já sabem o que tem que ter, o que tem que estar fazendo para estar voltando da melhor maneira possível, né? E como a gente tenta passar para os atletas lá, né, é uma coparticipação, né? Então, o que o atleta vai fazer nesse período aqui de quarentena vai refletir no resultado dele lá na frente. Então, ele precisa saber disso. Saber, lógico que nosso papel é dar ferramentas, é dar o atendimento, é dar o suporte, só que o atleta precisa também entender e fazer a parte dele, né? Para chegar lá é difícil, muito difícil. Com certeza, né? Uma motivação para treinar em casa é complicado, às vezes segurar para não comer muita besteira é complicado, mas ele tem que entender
primeiro e depois se conscientizar de que ele também faz parte do processo. Então, essa é a nossa ideia, de não estar só dando esse acompanhamento, mas também fazendo o atleta participar do programa. Então, eu acho que vai ser bem legal. Aí, Felipe, vieram duas perguntas aqui. Uma que acho que isso daí vai responder um pouquinho. Uma que foi, qual que é a medida de descanso entre um treino e outro e a influência das dobras no programa. Então, nós trabalhamos de formas diferentes, então eu vou falar primeiro como eu faço, depois você também fala como que você faz, porque aí eu acho que vai atender todo mundo. Bom, eu falei lá atrás, né, que eu não tenho um modelo de treinamento que eu sigo. Eu procuro desenvolver o programa de acordo com as necessidades, de acordo com os atletas que eu tenho, de acordo com o conhecimento que a gente vai adquirindo no próprio treinamento ou que nós vamos buscando fora com outros profissionais, enfim, trazer tudo isso e montar o programa. Então eu não fico muito preso se eu tenho que dar 3 dobras, se eu tenho que dar 2, 4. O que eu vejo muito é o tipo de treino e se isso vai fazer com que o atleta tenha o desempenho que eu espero no treino seguinte. E também não tenho problema nenhum em trocar. O treino foi muito mais forte do que eu imaginei, então eu tiro a dobra. Ou então, por exemplo, o que eu faço muito é deixar a dobra optativa, para ir fazer um trabalho técnico, um trabalho leve, principalmente quando a carga é muito concentrada, quando eles estão em um período de muita carga de força na academia, na piscina, quando está o treinamento muito pesado. Porque aí também entra o descanso, né? Às vezes você opta em dar uma dobra porque tem que dar, ou porque tem que atingir um certo volume e acaba prejudicando o descanso do atleta. E aí tem atleta que tem que descansar mais, tem atleta que tem que descansar menos. Então, por isso que eu gosto muito dessa estratégia de algumas fases do treino deixar a dobra optativa. Que o atleta sabe, se ele tá muito cansado, ele vai embora, se ele quer ir lá dar uma soltada, porque ele se sente bem, ele vai. Se ele quer fazer um trabalho técnico, ele pode ir, mas não obrigatoriamente. Em algumas fases, claro que você vai colocar o trabalho lá para dividir durante a semana, às vezes falta treino, tanto que você tem que trabalhar. Então você pode fazer um treino de técnica, uma dobra de técnica, uma dobra de fundamento, uma dobra de força, mas eu vejo muito isso relacionado. Então, a dobra, respeitando o descanso, que é fundamental, tão importante quanto o treino, o descanso, a recuperação entre as sessões, e qual que é o objetivo. Não 3 dobras porque são 3 dobras, não, são 3 dobras porque tudo que eu preciso trabalhar, eu preciso de 9 treinos na semana. Não, se eu conseguir trabalhar tudo em 5 treinos na semana, excelente também, a gente continua. Então, essa relação dobra, descanso, quanto fazer, enfim, eu acho que é muito dependendo do que você está procurando. Legal. Bom, a minha linha, assim, em questão de pensamento, acho que na parte estrutural do treino, acho que é muito parecida com o Léo. Eu não sigo exatamente um padrão de o treino é em bloco, o treino é... Então, assim, a gente eu não me prendo muito a um modelo de treinamento, porque a gente, como o Léo também já explicou, a gente monitora muito, né? Tanto a gente aí no dia a dia com os atletas, quanto as equipes multidisciplinares que ajudam a gente a ter esse controle, né? Em relação a treinamento, como eu tinha falado no começo, o meu grupo ele é um grupo que nada provas mais longas, então provas de 200, 400, ou então são atletas que nadam muitas provas, né? Então, no meu grupo, tirando o Roberto, que nada só o 100 peito, assim como prova principal, acho que todos ali têm 2, 3, 4 provas para nadar e provas muito, muito duras, né? Então, se for pensar bem, eliminatória, final, é muita coisa. Então, aí, por isso que eu acredito num treino um pouquinho mais de volume, né? E a importância das dobras para a gente é porque a gente, no meu pensamento, a gente consegue distribuir melhor tudo que a gente busca trabalhar durante uma semana, por exemplo. Vou pegar um treino semanal. Então, assim, a gente... Existem várias valências, várias intensidades,
Então, a gente, para não colocar tudo, centralizar tudo em poucos treinos, a gente consegue dividir um pouco melhor. E então aí dá para você distribuir isso sem danificar tanto o atleta. Lógico que o cansaço ele tem, porque é treinamento de alto rendimento, a gente não tem como fugir disso, mas a gente consegue minimizar isso distribuindo melhor nas dobras. Por isso que eu hoje, por exemplo, utilizo 3 dobras na semana e para mim é o suficiente. Então, a gente distribui melhor isso aí. E eu acredito bastante que o atleta, como a gente quer rendimento num ambiente que a gente não vive, que é a água, a gente não vive naquilo ali, por mais que a gente treine, é um ambiente diferente do que a gente convive no dia a dia. Então, eu acho que quanto mais tempo o atleta tiver ali dentro daquele meio, fazendo um trabalho de qualidade, não só estar ali por fazer, eu acredito que o resultado ele acaba sendo bem benéfico. E, de novo, por a gente ter uma equipe multidisciplinar muito grande e ter tudo ali dentro do centro de treinamento, mais uma vez, a gente é privilegiado. Então, tem a dobra, putz, o atleta vai ter que correr. Então, assim, o cara almoça ali, ele mora ali perto, ele tem uma fisioterapia ali do lado da piscina. Então, toda essa parte de recuperação, ele pode fazer ali no alcance da mão dele. Então, tá tudo ali perto. Então, a gente consegue dar essa qualidade sempre no treino, botar eles para fazer essas dobras e ter uma qualidade muito boa. E duas coisas que são importantes, assim. Uma é que você trabalha com as 3 dobras, dividindo, mas nada te impede, você faz isso mesmo, de para algum atleta específico você dá 2 dobras, dá uma dobra. É uma coisa que não fica presa. Eu tenho que dar 3 dobras, eu tenho que dar 9. Então, isso que é legal. E uma outra coisa também que é importante a gente falar é que muitas vezes na natação paralímpica, as provas que a gente chama de fundo, pode ser uma prova de 100 metros. Dependendo da classe do atleta, a gente vai muito pelo tempo da prova dele. Exato. Então, para entender, porque às vezes o pessoal te conhece e fala, mas o Roberto nada sem peito. Mas o sem peito do Roberto é 1,35, né? Um tempo de prova maior do que uma prova de sem peito, se você for pensar na natação convencional. Então, só para ir também, às vezes, dando uma explicada em algumas coisas. E, Felipe, vou te pedir um favor. Controla o horário aí para mim, que eu estou sem relógio. Como eu sou iniciante nesse negócio aqui, fica de olho aí para mim, você vê que tá... Aí eu não trouxe o relógio, estou sem o relógio aqui. 32 minutos. Estamos então tá bom, então vamos dar sequência aí. Bom, uma pergunta muito legal que chegou, que aí também você dá o seu ponto de vista, o que você acha que os prós e contras, e eu também, que é uma situação que nos confronta, assim, você foi atleta, você pode falar um pouco disso também se você quiser. Eu não fui atleta nem federado, só escolar. Então, o que isso influencia hoje no seu trabalho, você ter sido atleta? Para depois também eu possa colocar a minha experiência aí e responder essa pergunta. Eu fui atleta, então, assim, eu acredito... que isso pode... Tá me ouvindo aí ou não? Que travou aqui. Eu tô ouvindo. Mas travou? Acho que travou o vídeo, mas o áudio está funcionando. Voltou. Pode ir. Não, agora o áudio saiu, Felipe. Não. O áudio não, só o som. Eu vou respondendo enquanto você vai acertando aí, tá? Eu vou respondendo enquanto você vai acertando aí. Bom, eu não fui atleta de natação profissional, não fui federado, né? Eu iniciei na natação até de uma forma um pouco por acaso. Já ouvi de algumas pessoas que isso é uma vantagem, e eu entendi depois o porquê desse pensamento, dessa opinião, de que eu não trago coisas que eu vivi como atleta, né? Como não vivi, não trago nenhum vício ou um modelo de treino ou
alguma coisa que aplicar, o treinador aplica e depois quando esse atleta vira técnico, ele procura seguir. Então eu não tive isso. Isso é uma vantagem, porque você vem, eu acredito, com a cabeça mais aberta para outras coisas que surgem, para ideias novas. Então, isso eu acho que é uma vantagem muito grande. Uma possível desvantagem disso é que você não viveu determinadas séries ou determinados tipos de trabalho. Isso poderia ter demorado um pouco mais para que eu tivesse essa sensibilidade, esse conhecimento. Mas aí eu tive também uma vantagem muito grande, que eu iniciei já trabalhando no melhor clube de natação do Brasil, que é o Pinheiros. Então, desde que eu comecei, tudo que eu vivenciei foi com atletas espetaculares da natação convencional. Então, isso fez com que eu tivesse o feedback de alguns atletas em séries, em alguns tipos de trabalho, que você vai pegando aquilo, quando você vê que o atleta é muito bom de feedback, ele tem o domínio das sensações dele. Então, o Cielo, Flávia, Tatiana Lemos, Fernando Silva, depois o Marcelo Tomazini, esses atletas que são muito bons assim, de conhecimento, de saber tecnicamente o que estão fazendo, que tem um conhecimento muito bom do próprio corpo, do corpo na água. Então, esses feedbacks você vai prestando atenção e depois você vai vendo que isso vai se replicando, né, com outros atletas. E aí, lógico, que depois de algum tempo trabalhando com atletas de alto nível, eu acho que esse problema já não tem mais. Então, essa comparação aí, eu acredito que os prós e os contras de não ter sido atleta. Voltou aí, Felipe? Deixa eu tentar colocar o Felipe aqui de novo, para ver se ele... Vamos ver se o Felipe volta. E agora? Agora eu estou ouvindo. Voltou. Bom, eu coloquei aqui o meu ponto de vista. Manda aí, Felipe. Você foi atleta, você não vai saber o que eu falei. Exatamente. Não faço a mínima ideia do que você falou. Mas, para mim, eu acho que ajudou muito eu ter sido atleta. A gente passou por vários tipos de treinamento, vários sistemas de treinamento, por vários treinadores. Então, eu sempre quis, né, depois ali de parar de nadar, ir para o lado da borda da piscina. Então, eu tentei buscar muitas coisas que eu vivi, né? Então, e fazer o meu próprio... a minha própria estrutura, né? Então, pegar as coisas que a gente via ali e montar a própria estrutura. E as sensações, eu acho que acredito que isso ajuda muito também. Eu sei o que o cara sentiu ali naquela série, eu sei o que é aquele A3, aonde dói, quando dói. Eu acho que isso ajuda. Eu acho que não é o primordial, acho que não é o mais importante, o fundamental, mas eu acho que ali no fino, ali naquela parte, no finalzinho ali, eu acho que dá uma ajudada sim. Não combinamos não. E falamos parecido. Boa. Certo. Mais uma, perguntado sobre a aclimatação para Tóquio, do sono, o que a gente está pensando. E aí eu vou colocar, durante esse ciclo, nós tivemos a oportunidade de ir para a Austrália, para um Pan Pacífico, e foi importante porque nós já tivemos ali uma prévia do que vai acontecer nos Jogos de Tóquio, então deu para perceber. Isso é uma coisa muito individual, tem atleta que tem mais facilidade ou menos para se adaptar, mas o principal serão os dias pré-competição, né? Já chegar no Japão
com bastante dias de antecedência para ir aos poucos entrando no horário, tendo rotina, que são as coisas que a equipe técnica contribui bastante, né? Ter rotina, ter horário para dormir, tentar não dormir fora do horário habitual, ter uma alimentação bem regrada, com os horários certinhos, para o corpo ir se acostumando. Então nós devemos chegar em torno de um mês antes dos jogos no Japão, né? Se a programação for mantida agora com a nova data, mas isso é importante. A competição na Austrália foi importante para isso, né, Felipe? Para a gente já sentir como é que era, como é que o corpo reage a tanto as horas de voo e depois dá uma diferença de horário tão grande. Exatamente. O que muitas pessoas às vezes perguntam também isso aí no dia a dia, e perguntam se é legal se adaptar já aqui para chegar lá, não sofrer tanto. Primeiro que eu respondi isso para algumas pessoas, primeiro eu não vejo necessidade de você fazer o atleta sofrer aqui dentro do país, ainda mais que a gente tem a rotina, a gente precisa de rendimento nos treinos, então você não vai fazer o atleta passar por isso aqui dentro, até porque por mais que o atleta seja profissional, ele viva disso, ele tem a vida dele, muitos têm esposa, têm filhos, então eu não vejo necessidade disso, né? Segundo que a gente, mais uma vez, a gente é muito privilegiado de ter um comitê que monta uma ação pensando muito bem no que a gente precisa, no que a gente necessita. Então, igual você falou, a ideia, se tudo se mantiver, se os jogos fossem esse ano, a gente é um mês antes. Então, assim, é o tempo suficiente de a gente chegar, se adaptar tranquilamente, sem atropelar fases nenhuma, o atleta ir entrando no ritmo de novo, pouco a pouco. Então, e aí que você falou, é muito individual. Tem gente que sofre nos 2 primeiros dias, depois está muito bem. Tem gente que vai sofrer daqui a 2, 3 dias. Então, por a gente ter esse tempo maior, acredito que a gente consiga levar todo mundo, cada um vai estar num caminho, mas aí no final a gente vai conseguir juntar ali todo mundo no mesmo caminho para dar a melhor performance. Legal. E uma última pergunta que eu tenho, uma prévia, que foram mandadas com antecedência, é sobre polimento. E aí, mais uma vez, né, o Felipe também, eu acho que vai nessa linha, assim, que o polimento é aquela parte dos ajustes finos, né, para a competição. E é muito individual, muito individual. Cada atleta responde de um jeito. Tem atleta que precisa descansar mais, tem atleta que precisa descansar menos, tem atleta que precisa trabalhar muito a parte mental ali naquele pré-competição, tem atleta que já tem isso mais controlado. Então, você precisa buscar o que é melhor para cada atleta. Não existe um polimento padrão que você faça, esse daqui é o polimento que vai fazer o seu atleta nadar rápido, né? Cada um tem um. E aí a vantagem, de novo, voltando, de ter o treino muito controlado, né? Você repetir na outra temporada, você testar, o que deu certo, procurar manter, o que não deu certo, procurar ajustar, avaliar de novo e ir buscando com o atleta, construindo, né, esse programa para que tenha lá no final o resultado que espera. E também não é porque um polimento deu certo para um determinado atleta que você, transformando isso igual para todo mundo, todos vão ter o resultado, né? Então depende muito, atleta por atleta, você conhecer, saber o que o atleta fez, saber como que ele reage a cada estímulo, a cada treinamento proposto. Então, eu penso muito nessa linha. A gente pensa em muitas partes iguais mesmo. E eu acredito assim, um polimento, na verdade, ali pode parecer a palavra meio pesada, a gente não pode atrapalhar o que já foi feito, né? Então, assim, a vida não vai se resolver no polimento, as coisas não vão, num milagre, resolver ali. Então, tudo que você construiu durante a sua temporada inteira, tudo que foi feito durante a temporada, aquilo ali ela vai se refletir ali naquela fase final de polimento.
E aquilo que você falou, nem todo mundo reage igual. Então, tem muitos que, naquela fase do descanso, que dá o corpo fica meio estranho, né? Que alguns sentem. Aí tem que saber controlar bem a cabeça, falar, pô, peraí, isso aqui é normal, eu sei que sempre é assim, dá esses 2, 3 dias eu fico meio estranho, depois aí vai dar aquela melhorada. Então, eu acredito muito nessa fase final de preparação, que é o polimento, a gente deixar o atleta o mais tranquilo possível, né? Falar para ele, meu amigo, o que você fez já foi feito, você já construiu tudo que tinha que construir até aqui, agora é só você descansar, fazer esses ajustes finos, igual você falou, no máximo de qualidade possível, prestando demais atenção num detalhezinho que às vezes a gente no dia a dia não presta tanta atenção, ali você vai conseguir fazer. Então, acho que isso aí igual você falou, é muito individual. Então, muitos já ficam mais tranquilos, já ficam mais no seu cantinho ali, já sabe o que tem que fazer, já muda a chavinha. Tem uns ainda que ficam meio ansiosos, meio receosos, então a gente vai controlando muito isso aí, mas eu acho que essa fase de polimento é a coisa mais tranquila, deixar o atleta mais tranquilo. Ô Felipão, quanto tempo nós temos? A gente está há 45 minutos falando, cara. Vamos abrir aí para, se alguém quiser fazer alguma pergunta que a gente não tenha falado. Vamos. Umas 2, 3 perguntas. Eu vi um monte de pergunta passando aqui, aí o pessoal pode mandar aí qualquer coisa de novo. Pessoal, desculpa, a interação não é tão boa porque mas eu também não tenho a prática disso. Eu estou vendo o Alan fazendo a interação boa aqui nos 100 de 100, querendo matar a Tex de nadar. Cada um com seu deixa trampo. pro Alan. Ele falando cada um com seu trampo. Isso aí eu vi. Eu tento não olhar, porque aí a gente se perde um pouco aqui, se a gente ficar olhando muito, mas agora, quem quiser perguntar, eu vi muitas perguntas passando, mas pode repetir que a gente responde aí com o maior prazer. Eu vou agradecer já ao comitê que cedeu o Instagram para a gente estar fazendo a live. Muito obrigado. A todo mundo que participou, também legal, vi muita gente aqui, muito atleta, treinadores. Se alguém ainda não quiser mandar pergunta por aqui, mas quiser depois mandar para mim, para o Felipe, no direct ou no WhatsApp, a gente vai respondendo sem problema nenhum. Passou um monte aqui, ó. Passou. Critério de classificação, galera. O nosso critério dos jogos para esse ano morreu. Não tem mais porque iam ser 2 seletivas que não vão existir. Então vão ser feitos outros critérios. Mas ainda não temos. Precisamos saber se vai ter mundial, quando que vão voltar o calendário, quando vão voltar os treinos. Ainda não dá para saber. Eu vi uma aqui, Léo. Eu não lembro quem perguntou. Como manter a base aeróbica, né, dentro de casa. Isso. Pessoal, na verdade, eu acredito muito em você se exercitar, né? Em você estar ativo a todo momento. Então, se a gente não tem recursos, então qualquer trabalho que a gente consiga fazer para deixar o corpo ativo, o corpo que eu digo ele por completo, né? Não só enfatizando apenas um grupo muscular ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que seja o ideal nesse momento, porque é o que eu falei, a gente está passando por uma situação que a gente nunca imaginou passar, você ficar trancado dentro da sua casa a todo momento. Mas eu acho que qualquer atividade que você consiga fazer, que mexa o seu corpo inteiro, que você goste de fazer, principalmente, isso é importante, até porque dentro de casa é pesado, então eu acho que isso é Marcela, que tá, eu vi aqui, Marcela. Então eu acho que isso aí é importante. O Maceió, lá de Indaiatuba, perguntou uma coisa, mas eu passo essa pergunta dele, que não vale a pena responder. Não, Márcia, a gente não sabe ainda, porque não sabe quando que o CPB volta, se vai ser mantido mesmo. Foi transferido, mas não sei se a situação na Europa não melhorar também, a gente talvez nem seja cancelado ou adiado de novo. A gente não tem nada de calendário ainda, nem nacional, nem internacional. Teve uma pergunta do modelo de treinamento utilizado na base. Também a mesma coisa, a gente tenta seguir o máximo que a gente consegue do conceito da equipe principal. Então, não um modelo clássico, modelo de blocos, a gente procura fazer com que o que é obrigação, né? O Diego, o Thales ali que estão
no comando ali da equipe nacional, do pessoal que está começando na equipe competitiva, algumas coisas que não podem, independente do jeito que vai fazer, a maneira que vai fazer, cada treinador tem a sua. Mas o que não pode faltar é técnica, muita técnica, fundamentos, muito trabalho de fundamento, e que o atleta nade todas as provas, para não ser tão cedo ele já ficar específico em um estilo. Então, nadar 200, 400 livre, nadar medley, nadar todas as provas, e aí, no momento que ele começar a ter um desempenho melhor em uma determinada prova, ele se especializar, aí ele vai passar a treinar na equipe de alto rendimento, comigo, Felipe, Fabiano, que estamos hoje lá nas equipes. Mas é mais ou menos isso daí. Perguntaram de critérios para a seleção de jovens. Pessoal, a gente não tem nem... Não dá para saber ainda. A gente não tem nem como o Léo falou no começo, existem muitas coisas ainda que precisam ser construídas, ser faladas, ser estruturadas. É muito complexo ainda. Então, a gente precisa primeiro saber até onde isso vai, até onde vai, quando vai voltar. Quando voltar, vão ter que sentar todo mundo, estruturar de novo o ano de calendário de competições, de ações. É meio complicado. Então, é difícil saber isso. E a Carol Santiago mandou que eu sou de Breja, é ela que e ela sabe disso. Bom, Felipão, valeu. Beleza. Obrigado aí. Valeu, obrigado, pessoal. Todo mundo que assistiu aí, valeu. Perguntas podem mandar. Vamos aproveitar esse período aí para conversar, para um fazer companhia para o outro, para estar aproveitando para estudar. Eu também estou procurando ouvir, quando eu sei que tem uma live boa com algum profissional que eu gosto, eu estou procurando assistir. A gente está com um pouquinho de tempo a mais aí para fazer essas coisas. Então, vamos estudar, vamos fazer as coisas aí para quando voltarmos melhores, como profissionais, melhores atletas, no máximo que der, ter o melhor possível. Não vai ser o 100%, mas no melhor possível. É isso aí, pessoal. Valeu, beleza. Primeiro, agradecer todo mundo aí, muito legal, foi muito bacana. Espero a gente ter ajudado aí um pouco vocês aí. E eu vi que muitas perguntas passaram. Se alguém quiser mandar para a gente por direct, a gente tem o maior prazer do mundo em responder, em ajudar vocês. Vamos se manter ativo, vamos se manter bem, porque isso vai passar e a gente vai ter um ano muito bom ainda pela frente. E aproveitar para convidar todo mundo aí, dia 6, segunda-feira, aí vamos fazer a live de novo, 5 horas, aqui no Instagram do CPB, com o Tom, fisioterapeuta. Quem já tiver pergunta para a live do Tom, pode mandar. A gente vai criar tentar fazer esse protocolo que nós utilizamos hoje, que eu acho que foi bacana. Legal, isso aí. Boa, gente. Obrigado aí. Valeu pessoal. Valeu, Felipe. Valeu. Tchau, valeu. Valeu.